Esta conferência será gravada agora. Olá a todos, bem-vindos a mais esta aula ao vivo dos cursos online da Escola de Operadores. Eu sou Alexandre Ragosino e vamos começar agora com um modelo um pouco diferente, né? Geralmente, essas aulas eu procuro, a cada uma ou duas aulas que eu realizo, trazer um tema específico, seja um padrão de confirmação ou de reversão de tendência, que seja um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, uma das últimas aulas que eu fiz, eu expliquei variações de cunhas. Né? A gente sabe que cunhas são figuras geométricas de continuação de tendência com alta probabilidade de ganho, mas elas têm duas variações. E uma outra aula também que eu fiz, eu expliquei sobre rompimentos efetivos, quando a gente consegue identificá-los e assim aumentar a probabilidade de operar rompimento. A gente sabe que rompimentos existem classes de ativos que são, por sua natureza, direcionais, né? Seja o índice futuro ou algumas ações, né? Principalmente de setor cíclico, e também é o Forex. Né? Claro que rompe, depois até pode fazer um pullback, depois continua. E como identificar esses rompimentos efetivos para aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade da gente cair num falso rompimento. Mas hoje não. Hoje eu quero mais analisar o mercado, mostrar algumas oportunidades, até pela situação que a gente vive, né, da pandemia, anúncio do Fed, que manteve a taxa de juros normal, sem novidades, a posse do Biden, e essa desaceleração mundial, de novo por causa da pandemia, e o que a gente pode esperar para alguns ativos. Acho que o objetivo dessa aula é interagir com vocês, então fiquem muito à vontade para fazerem quaisquer perguntas que quiserem. Também trazerem exemplos de trades que vocês fizeram ou de trades que estão em aberto para quem faz positioning, se quiserem que eu revise. Legal? Para ficar mais dinâmico. Lógico que isso aqui não é uma sessão de mentoria, então eu não vou ficar aí, João, e você, né? E do Mário, e Rodrigo. Claro, eu vou começar a falar aqui, mas ao mesmo tempo vou procurar trazer a participação de vocês através de perguntas. Legal? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela antes de qualquer coisa. Muito bem. Deixa eu jogar isso para esse lado. Legal. Deixa eu pôr umas janelinhas aqui para ver todo mundo. Deixa eu pegar essa janelinha também, jogar aqui para ver se tem perguntas. Muito bem, legal. Eu me organizo aqui já. Tá bom. Eu vejo que tem pelo menos duas pessoas que eu conheço. Depois o João me fala o mercado que você atua mais, João. Mas entendo que o do Mar é mais a BMF e o Rodrigo contar os dois, né? Forex e a BMF. E até, Rodrigo, em sua homenagem, eu, quando falar do Forex, eu já vou pular direto para o dólar australiano, que né, é onde você está aí. Perfeito? E aí, João, se você quiser me falar... legal. E aí, João, se você quiser me falar depois do mercado que você atua, eu também vou procurar atender aí aos seus pedidos e procurar analisar algum ativo que você queira. Mas, voltando então, essa aula não vai ter um tema específico, mas eu vou mostrar algumas oportunidades com base em figuras, configurações, padrões. Lembre-se, senhores, a gente sempre tem que ter motivo para apertar o gatilho. Não basta os preços estarem subindo para a gente comprar. Porque a gente corre o risco de comprar na máxima, corrige, estopa e era para ter comprado lá embaixo. Então eu preciso ter os gatilhos de entrada, que são esses padrões ou motivos, independente do estilo operacional, seja o scalper, swing trading, faz day trading, gráfico de 1 minuto no dólar, ou faz positioning no gráfico diário, no Forex ou alguma ação aqui no Brasil. Legal? Ótimo, João. Perfeito. Então eu vou rápido falar da BMF, depois eu entro em Forex e depois eu vou para algumas ações. Para mostrar
esses padrões, essas configurações. E, de novo, acho que o importante dessa aula ao vivo, né, e justamente dela ficar aí gravada, além da participação dos senhores, é para vocês verem aí na prática como a gente, melhor dizendo, né, como a gente coloca na prática o que a gente mostra aí nos cursos, né? Porque acho que todo mundo sabe, né, que todos já fizeram cursos com a gente, sabem que uma coisa a gente está lá falando, né, mesmo quando opera ao vivo, outra coisa depois sozinho com o mercado. Será que aquele padrão funciona? Quando que ele tem alta probabilidade de funcionar ou não? Muito bem. Então, primeira coisa, índice futuro. Legal. Já tem uma figurinha aí, né, para enviesar todo mundo um pouco. Perfeito. Então, com relação ao índice futuro, acho que a questão aqui é, poxa, qual que é o sentido? Para que lado o índice tende a ir? Independente, novamente, do estilo operacional, a gente, mesmo que você faça o scalp do gráfico de 5 minutos, que é o que a grande maioria faz no day trade, eu também, né, os meus gatilhos de entrada no índice são gráficos de 5 minutos. Claro, se tiver um padrão de 15 alinhado, ótimo, né? De 60 minutos com o de 15 minutos alinhado, o de 5 faço o scalping da entrada. Então eu também opero dessa maneira. Mas o importante é, independente disso, eu ter uma visão panorâmica do mercado para justamente saber, né, quando que tem uma alta probabilidade de valer a pena eu estender o meu trade ou não. Qual é o tamanho daquele trade? Será que o diário me indica que hoje eu deveria segurar um pouco mais o meu trade, ou meu alvo ser um pouco mais alongado? Ou o diário me indica que, puxa, não há uma tendência definida, então hoje, se eu fizer 300 pontos no índice, está ótimo, é para isso que eu vou. Então, esse também é um dos motivos. O outro motivo é, claro, eu saber identificar qual que é a tendência ou força dominante e o contexto de preços hoje. Se o contexto é de uma correção, ou de uma potencial reversão. Então vamos lá. Quando a gente olha o gráfico diário do índice futuro, a gente vê claramente que a tendência é de alta. Não preciso dizer, né, que puxa, aqui ele está na máxima histórica, mas falar que está na máxima histórica não resolve, porque você vê o Nasdaq, né, ou o SP500 nos Estados Unidos. Faz desde que o Trump foi eleito, que se fala está na máxima histórica, ele só vem renovando máximas históricas, né? Então, esse que não é muito esse ponto, a máxima histórica vai cair tudo. Não é por aí. Mas vamos entender contexto de preços aqui no índice futuro. Quando eu olho o gráfico diário assim, eu até posso colocar um pouco mais de história. Eu vejo lá atrás, né, aquela máxima, lá nos 122 mil pontos e tudo mais. E agora parece que ele deu um falso rompimento aqui. Então, puxa, é venda no índice. Senhores, é venda no índice até pelo menos ele fazer o pullback no 100 e sei lá que pontos aqui, lá no aproximadamente 106.800. Senhores, pelo amor de Deus, é fácil analisar dessa maneira. Claro, senhores, que a gente sabe que ganhar dinheiro especulando mercados de renda variável, seja qual for a classe de ativos, é uma atividade bastante difícil, mas ela é simples. Tá? Não é que é fácil. Tá? Algo que é simples não quer dizer que seja fácil, obviamente. A gente tem que ter uma visão simples de ação de preços, de movimento de preços. Quando eu não tenho uma figura muito clara, seja uma bandeira, seja uma flâmula, como a gente vai ver em alguns ativos. Mas vamos entender um pouco do que eu quero dizer com interpretar movimento de preços ou ação de preços, ou a relação entre os 4 tipos de preços que formam todo o período, máxima, mínima, abertura e fechamento. Vamos lá. Eu deixei essa linha lá no 121, 980, no 122 mil, que ele vem lá de trás. Mas repara uma coisa. Estou no diário ainda, tá, senhores? Reparem uma coisa. Reparem que os preços param nessa região, que pode ser também e deve ser essa região considerada aqui. E reparem uma coisa. Vou posicionar essa linha ali. Quando os preços alcançaram essa região próxima da sua máxima histórica, porque às vezes o preço não chega exatamente, você vai saber muito bem, é uma zona de suporte ou de resistência. Quando os preços fizeram isso, vou deixar um zoom
bem claro aqui. Quando eles alcançaram essa região de resistência, eles deixaram dois padrões de velas. Quais são? Quem arriscaria dizer? Esse e esse. São dois dojis, certo? Mas esse doji aqui chama atenção. Como chama esse padrão? Como chama esse doji? O que chama a atenção desses dojis? Diferentemente de um doji clássico de indecisão, como esse ou esse, o que esse aqui chama a atenção? Opa, Dumar, é um gravestone. Muito bem, Dumar. É um doji lápide, que também pode ser uma shooting star. Perfeito. É um doji que mostra indecisão, mas em resistência. Ele tem altíssima probabilidade, Dumar, de se tornar um padrão de reversão. Por causa da sua alta volatilidade, isso mostra que em resistência os compradores tentaram romper, mas os vendedores rapidamente anularam toda a força compradora, fechando na mínima ou muito próximo dela. Então, esses dojis lápides ou gravestone dojis têm altíssima probabilidade de serem padrões de reversão de baixa em resistência, por causa da posição da abertura e fechamento de ser na mínima, com um pavio muito grande, mostrando que teve uma força compradora forte no intradiário, tentando romper aquela resistência, mas os vendedores anularam no mesmo período aquela força. Perfeito. Obrigado, Dumar. Reversão. Só que daí, Dumar, o que aconteceu no período seguinte? Os compradores, senhores, anularam um padrão de reversão de baixa. Então, isso é um dos fatores que eu explico na aula rompimentos efetivos. Quando você tem, numa resistência, um padrão de velas de reversão de baixa e a vela seguinte rompe ou fecha acima da resistência, acima da máxima dessa vela de reversão de baixa, anulando ela. Foi o que aconteceu aqui. E repara que é um rompimento efetivo por causa disso, como fecha acima da máxima do doji lápide ou do gravestone do Dumar, e a vela seguinte continua a subir. Então, a expectativa para o índice era dele ir até mais ou menos os 133 mil pontos. Eu estava projetando essa força compradora acima da sua máxima. E reparem o que acontece depois. Os preços corrigem, normal. E aí, grande força compradora. Muito bem, maruboso de fechamento, legal, Dumar. Mas reparem, então até aí, até aqui assim, a visão do Dumar, a minha, era compra no índice Bovespa. E aí, repara uma coisa aqui, olha. E o que aconteceu aqui, ó? Esse dia 18, aproximadamente. Dia 18. O que aconteceu aqui? Aconteceu o famoso reteste de uma resistência rompida como suporte. Né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? E às vezes tem oportunidades assim que a gente não opera, porque a gente fala, puxa, não é possível que é tão simples assim, né? E às vezes a gente perde a oportunidade por ela ser tão clara, tão simples. Às vezes acontece. Então eu tenho o pullback, ou reteste da resistência rompida. Resistência rompida como suporte, deixando um outro padrão de velas de alta, que é um martelo invertido. Nesse martelo aqui, então, senhores, o que era para os preços fazerem? Subirem. Então era para ter enchido vela para cima. E outra coisa, senhores. Essa vela de alta, como vocês comentaram, né, anula o doji gravestone. Indica a força compradora. No pullback aqui, os preços, num pullback, é natural nessa correção
no caso, uma correção de baixa para fazer o pullback da resistência rompida como suporte, é natural os compradores que entraram no rompimento ficarem, boa parte deles, negativos. É o que aconteceu. Todo mundo que começou a comprar aqui no rompimento, quando faz o pullback, olha, boa parte deles está negativo. Mas o que não é para acontecer? Não é para os vendedores anularem 100% dessa força compradora. Ou seja, não é para os vendedores formarem uma mínima ou um fechamento de algum período seguinte abaixo da mínima da força compradora que teve força suficiente para romper a resistência. Não é para os compradores anularem essa força compradora. E é o que o índice fez. Então, por causa disso, a gente tem uma... E, inclusive, olha, mesmo esse fechamento, mas principalmente esse, não só anula essa força compradora do rompimento da resistência, como anula o padrão do pullback, nos dando, então, altíssima probabilidade disso aqui ter sido um falso rompimento. Então, Alexandre, o que vai me indicar que isso aqui, o fato do índice estar aqui agora, não é um falso rompimento, mas sim uma correção complexa. Porque você já deve ter percebido que aqui seria a correção normal, né? Aqui não era para corrigir até aí. Mas ele pode ser uma correção complexa. E, na verdade, pode ser uma correção desse movimento todo de alta aqui. Se a gente for pegar só isso aqui de correção, tá corrigindo ainda. Como é que eu desato esse nó? Já vou responder, Dumar. Como é que eu desato esse nó, então? Como que eu... Lembre-se, senhores, a gente nunca sabe até onde os preços vão corrigir. Não adianta falar que é Fibonacci. Né? O Fibonacci ele não responde isso. O Fibonacci ele é uma ferramenta extremamente simples que traça níveis de suporte de resistência. Numa tendência de alta, ele dá potenciais níveis de até onde o preço pode corrigir. Numa tendência de baixa, possíveis resistências de até onde o preço pode corrigir. Mas ele não responde aonde vai parar. E tem gente que não coloca Fibonacci, mas pega o movimento todo e coloca 50, 25, 50, 75%. Está dentro ali, próximo do Fibonacci. Então não é o Fibonacci. O que vai nos indicar? Já vou responder, Dumar. O que vai nos indicar que são os compradores que voltam a ter controle é o rompimento da resistência da correção de baixa que ele está fazendo. E reparem que os preços hoje param nessa zona de suporte, dos 115 mil pontos. E o que não é para os preços fazerem? Reparem uma coisa, olha. Essa vela de alta, a sua mínima. Se eu pegar esse suporte, ou essa resistência, perdão, e traçar ela ali, rompe nesse período, anulando essa força compradora, e anteontem fez um lindo pullback nela, que é os 119.200 pontos. Então aqui a gente poderia dizer que enquanto o índice continuar abaixo dos 119 mil pontos, e consequentemente vai manter ele abaixo dessa LTB, existe alta probabilidade de continuação da tendência de baixa do índice futuro, principalmente abaixo de 115 mil pontos, até, no mínimo, 109 mil pontos, que eu pego essa distância, pelo menos, e projeto ela para baixo. Eu até poderia pegar essa força toda aqui e colocar ela para baixo, seria o meu segundo alvo. Então, com isso, a gente tem uma visão panorâmica de longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo aqui, é para o resto da semana, o começo da semana que vem. Temos aí 2 dias, né? Quinta e sexta.
que formula, então, a nossa percepção de baixa para o índice abaixo de 115. Quando eu falo abaixo, 115 mil pontos, não precisa ser necessariamente um período diário fechar abaixo dele. Claro que a gente vai ver isso quando o mercado fechar, obviamente, né? Mas ser um de 4 horas, ou até mesmo de 1 hora. Num gráfico mais rápido, aí eu não acho interessante operar rompimento dos 115 mil pontos, num gráfico de 5 minutos, por exemplo. Porque, como é um suporte significativo, os 115 mil pontos, existe uma alta probabilidade dele dar um falso rompimento, passar lá, cutucar alguma máxima, essa daqui, talvez para daí cair tudo. Estopando a gente estando certo no sentido. A não ser que ele rompa os 5 minutos, os 115 mil, vá até os 115 mil, vá até os 114 mil, cai 1.000 pontos, enchendo vela de 5 minutos, e aí corrige, até o VWAP, alguma coisa assim. Aí sim. Mas fora isso, acho interessante ter um rompimento num gráfico mais lento. Como a gente não opera com base no gráfico de 1 hora ou de 4 horas, espera romper e fazer o pullback. Se a gente for legal, vamos aqui à pergunta do Mar. Alexandre, depois do martelo invertido, o próximo candle seguinte abriu com um gap. Isso tem alguma relevância? Tá. Tá legal. O martelo invertido é esse daqui, né, do Mar? Tá bom. Tá legal. Olha, do Mar, então seria o martelo invertido tá aqui. Isso, legal, do Mar. Sim, abriu com o gap, né? Olha o gap aqui. Tá legal. Tem relevância, sim, do Mar. Excelente pergunta. Eu vou colocar essa linha horizontal de novo ali para ilustrar o que o Dumar disse. Vou apagar tudo aqui assim. Isso, nessa situação. Tem relevância sim, Dumar. Ele abre com um gap de alta, então na hora a gente falou, poxa, é compra, né? Tadinho do caboclo que comprou na abertura e segurou, né? Achando que o pullback estava garantido e segurou até aqui em cima, né? Tá até agora lá pendurado, né? Essa corretora não estopou por falta de margem. Isso o caboclo não ficou adicionando lote contra ele, né? O famoso preço médio. Tá? Mas sim, ele poderia, sim, ter feito esse gap, ter até querido dar um beijinho na mínima aqui, mas era para ter rompido do mar. Era para estar com uma vela bonita assim, olha. Não era do mar? Excelente pergunta sua. Não era para ter voltado aqui, ter fechado aqui assim. Um pullback que seria bonito aqui, que até confirmaria o pullback, seria ele faz o pullback e no dia seguinte do mar ele deixa uma estrelinha, ó. Não, ele tá parando aí. Cara, compra acima dessa máxima aqui, acima dessa, e principalmente dessa, obviamente, né, acima do martelo invertido. Mas não, aqui está configurando, está deixando um doji normal. Né? Ele sobe, rompe com força, corrige, vai perdendo força e retoma. Tá certo. Agora, ter feito essa vela, não. E essa daqui, então, já anulou o martelo invertido. Então, o gap foi relevante, sim. E fechar bem abaixo aqui, fechando o gap, né, praticamente no dia, também é relevante. Muito bem, Dumar, sem dúvida nenhuma. Então, agora, 4 horas, só para a gente ver algum outro ponto. Olha, a resistência da correção de baixa, eu ajusto ela para cá. Essa linha ela tem um pouquinho de pegadinha, sabe? Porque essa linha pode ser que muita gente esteja fazendo isso aqui, olha. Colocando ela aqui e colocando uma mais inclinada aqui assim. Tá errado? Não, não tá errado. Porque, afinal de contas, senhores, reparem que a gente tem o reteste ou pullback lá nos nossos 115 mil pontos. Eu estou no H4 agora, tá? De 4 horas, tá? Eu vou dar um zoom, para a gente não ficar tão pequeno. Isso, legal, muito bem. Então, eu tenho o back, o reteste nos 115 mil. Ele não deixa um doji, mas ele deixa uma vela que a gente chama de uma estrela. E depois, ele deixa um padrão de velas aqui, que é justamente a dúvida. Puxa, isso aqui é essa vela aqui. É um martelo invertido ou é uma estrela cadente? Estrela cadente não, porque ela teria que estar voando bem aqui em cima.
Então, pode ser um padrão de alta? Pode. O que vai confirmar a retomada de força dos compradores? Quando for uma Boa máxima tarde, maior do que ela. Oi. Ô, Fabiano, tudo é bem? Fabiano. Liga atrasado, viu? Não, imagina, Fabiano. Prazer em participar. Legal te ver de novo aí. Obrigado, cara. Tô vendo que entrou já. Depois, Fernando, Marcos. Obrigado a todos aí por desculpa, participarem. desculpa atrapalhar, depois Não, imagina, Fabiano. Não atrapalha, não. Pelo contrário. Então, o que vai indicar a retomada, a potencial retomada de força dos compradores? Acima da máxima de hoje, no 117.800. E principalmente, porque falar acima dos 120.500 também está fácil, né, senhores? Mas se eu apagar essa linha, reparem uma coisa aqui também. Reparem que os preços vêm formando máximas cada vez menores e vêm se acentuando. Mínimas cada vez menores e vem se acentuando. Ó, não parece que está pegando força? Tipo uma banda Bollinger, está caindo aqui, agora está caindo aqui. As próprias LTBs indicam primária, secundária. O que vai indicar uma retomada de força dos compradores? Obviamente, ele romper essas LTBs. Mas falar de romper LTA e LTB também é muito subjetivo, né? Porque eu preciso saber preço. Agostinho, me dá preço, porque ficar, sabe, falar quando romper, não, me dá referenciais. O referencial é, primeiro, acima dessa máxima, que é o 117.860, mas principalmente gap de baixa. Olha como fecha o gap, forma essa vela, essa força compradora, e olha como a vela seguinte anula essa força compradora num gráfico de 4 horas. Então, o que, numa visão vendedora, o que não é para os compradores fazerem? Formar uma máxima maior do que essa, porque indica a retomada de força dos compradores. Assim, se a gente vestisse a nossa camisa de analista, eu falaria, olha, a minha percepção é de continuação da força vendedora do índice futuro acima de 115 mil, até pelo menos 109 mil, e uma retomada da força dos compradores, ou continuação, né? Porque a gente ainda não tem, está meio claro o falso rompimento lá em cima, mas esse falso rompimento só vai se confirmar acima dos 115 mil pontos, então a gente vai ter uma continuação da força dos compradores acima dessa máxima, que é o 119.180, 119.200. Então a gente está preso entre aquele range de 4 mil pontos. E uma visão de longo prazo para o índice. Estão comigo? Legal? Dumar, dúvidas? Perfeito. Alexandre, vamos lá. Sim. Depois tu pode falar sobre o SDJPY. Eu vou falar agora, Fabiano. Legal. Obrigado. Agora eu já estou enganchado nele já. Viu? Ah, legal. Pode deixar, Fabiano. Já está comprado? Já vou voltar para o Fabiano. Dumar, deve abrir o microfone. Por favor, Dumar. Oi, Alexandre. A dúvida que eu tenho é, por que você escolheu o tempo de 4 horas? Essa é uma dúvida que eu... Boa pergunta, Dumar. Lembre-se, senhores, que a gente faz day trade aqui. Eu não quero ficar com posição em aberto. Às vezes dá vontade, porque vê um padrão de continuação de reversão no diário. Mas não, né, senhores? A gente quer morder o nosso e sair. A gente até pode segurar um trade, fazer um trade mais alongado, mas sempre mantendo o conceito de day trade aqui. Se tem margem, não tem problema, às vezes, deixar uma operação em aberto, não está errado. Não é isso que eu quero dizer. Mas, para a gente fazer isso, então, a gente vai ver oportunidades mais rápidas. Os nossos gatilhos de entrada vão ser no de 5 minutos, um mais lento vai ser no de 15 minutos. Mas, independente, senhores, do meu estilo operacional, mesmo que eu queira fazer, operar o índice no gráfico de 2 minutos, o que eu não recomendo muito, mas é um estilo operacional meu. Se o Rodrigo Contar faz, né, scalp no gráfico de 2 minutos no índice futuro e ele está ganhando dinheiro, ele está certo, né? Não está errado. Mas, independente disso, Dumar, eu sempre preciso ter uma visão panorâmica do mercado.
E quando eu começo no diário, eu depois vou comendo pelas beiradas ou acelerando o meu período gráfico, porque num de 4 horas eu posso ver suportes e resistências máximas e mínimas que eu não vejo no diário. Por isso. E também é por isso, Dumar, que é altamente recomendado, então, por nós, né, a grande maioria das pessoas, vai no diário, 4 horas, 1 hora ou de 60 minutos, porque, né, Dumar, dentro de uma vela de 4 horas, eu vou ter 4 de 1 hora. Então, pode ser que eu tenha uma vela ali de 4 horas, mas tem máximas e mínimas que eu não estou vendo, que eu viria se eu abrisse por de 60 minutos, por exemplo. Ó, o de 60 minutos já fala que é interessante eu ajeitar a minha linha para essa máxima. E olha o de 1 hora, como ele me deixa bem clara essa máxima. Olha como ele parou aqui, Dumar, deixou um dojizinho e despencou. Olha como vem funcionando esse 119,200. Já não é o 119,200. E olha como ele me deixou esse doji. Não é para os compradores anularem essa máxima. Se eles anularem essa máxima, não é para anular essa dos compradores. Então é por isso, Dumar, que eu acelero. Não, obrigado, Alexandre, porque eu entendi agora bem pela análise de 4 horas que eu não estava conseguindo enxergar, ou vendo muita coisa, o gráfico poluído, com 15 minutos no índice. Então, de 4 horas ficou bem mais claro para ver o que você acabou de explicar, lógico. Excelente comentário, Dumar. É muito bom o seu comentário, até para que fique registrado nessa aula, porque não se deve, senhores, abrir o gráfico e já pular para o de 15 ou para o de 5 minutos. Se deve fazer isso. A não ser que você vai, quando o mercado abrir, né, antes do mercado abrir, né, deu 8h40, se liga o gráfico e, puxa, já está no 5 minutos, ali com o chicote na mão. Não, tem que fazer essa análise. A não ser que você tenha feito ela tranquilamente com o mercado fechado na noite anterior e no dia seguinte você está com suas linhas já traçadas e já tem ali os seus referenciais. Mas se não tem os seus referenciais, não analisou no fechamento, afinal de contas operou de manhã até a hora do almoço, daí fez o que tinha que fazer, desligou tudo e só vai ver no dia seguinte, tem que fazer toda a análise. Legal? E claro também, né, Dumar e senhores, ao fazer isso todo dia, puxa, você vê, amanhã eu não vou precisar reposicionar muitas dessas linhas. Boa parte delas devem ficar no mesmo lugar. Se amanhã for um dia de alta, essa daqui não vai ser reposicionada. Ela pode ser reposicionada, mas essa aqui não. Se amanhã for um dia de baixa e romper os 115 mil pontos, essa daqui eu mantenho, porque é a minha resistência atual. Essa daqui, Dumar, eu posso apagar para não poluir o meu gráfico. Eu não preciso ficar vendo essa linha num gráfico, né, mais rápido. Se, afinal de contas, se o preço, né, rompeu os 115 mil, até ele romper essa LTB, ele vai ter que levar o 119. Então eu vou limpando o meu gráfico para não me atrapalhar muito. Tá claro? Respondido? Legal. Vamos lá. Eu vou pular agora para o Forex. E o primeiro par é o que o Fabiano perguntou. Legal. O USD-JPY. É isso. O iene japonês, Fabiano. Legal. Isso. Aqui estão as linhas. Eu quis dificultar um pouco a vida dos senhores, mas vamos lá. Obrigado, Lumar. O iene, ele está numa configuração interessante, porque ela é simples, mas ao mesmo tempo, se eu não consigo ter uma visão mais micro que eu digo de mais recente, últimas semanas, dentro de um espectro ou de uma amplitude maior, pode ficar um pouco confuso. Olha o que eu quero dizer. E aí vai justificar a sua compra do iene, Fabiano. E como você deve segurá-la. Legal? Olha o que eu quero dizer. Senhores, okay. quando eu olho... Legal. Obrigado, Fabiano.
Quando eu olho esse gráfico do iene, de novo, estou numa visão panorâmica, a longo prazo, gráfico diário e tudo mais. Qual é a tendência do iene aqui? Está claro que a tendência é de baixa. Está querendo Perfeito? cair, né? Descer a Isso, ladeira. tá querendo cair. Isso, tendência de baixa. Máximas, 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 máximas e mínimas, 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 cada vez menores. Tá? E aqui também máxima, e aqui também mínima. Não há uma desconfiguração, num primeiro momento, dessa tendência de baixa. Agora, reparem uma coisa. Reparem como os preços, as suas mínimas, olha como ela está distante. Eu estou pegando as que se destacam. Tá? Essa daqui não se destaca tanto porque ela está próxima dessa aqui. Agora, olha como essa está distante. Como essa já não está tão distante. E essa aqui também já não está tão distante. Reparem as máximas também. Vou pegando as que se destacam, olha. Sem mistério. Elas estão ficando cada vez mais próximas, indicando aí uma potencial perda de força dos vendedores. Essa perda de força ainda não sinaliza nenhuma reversão, nada disso. Pode ser uma correção de alta um pouco maior do que o esperado para os vendedores retomarem. Mas, o que o preço fez aqui, olha? Ele formou uma máxima, perdão, uma mínima maior do que a anterior. Isso, no primeiro momento, não serve de argumento. Porque o Rodrigo poderia estar lá e falar, não, Alexandre, está errado. Porque, olha, aqui também formou uma máxima, uma mínima maior do que a anterior e não formou uma máxima maior do que a anterior. Aqui também formou uma mínima maior do que a anterior e depois não formou uma máxima maior do que a anterior. Aqui também, olha, formou uma mínima maior do que a anterior e aqui não formou uma máxima maior do que a anterior. Então aqui não tem, essa máxima não quer dizer nada disso não, Alexandre. Está correto. Por outro lado, se a gente for olhar lá para trás, vamos ver se a gente vê alguma coisa. Semanal. Quando eu vou lá para trás, eu vejo algum referencial de suporte de resistência significativo? Vejo esse. Mas ele não funciona bem, porque olha como os preços lamberam ele para cima, para baixo, não funcionam muito bem. E, obviamente, que eu tenho essa super volatilidade aqui, só que o preço está muito longe de lá. Então, no semanal, eu também não tenho nenhuma figura aqui, não tenho nada disso. Então, no semanal, eu não tenho nenhuma informação que corrobore o fato de que, puxa, os compradores querem retomar controle aí. Então, voltamos para o diário. Reparou do mar que eu fiz? Eu fui até um período mais longo ainda que o diário para ver se tem alguma coisa que eu não estou vendo lá para trás. Isso vale a pena fazer para o índice também. Se a gente for no índice, rapidinho eu indo para o índice, ó, se eu for no semanal, então a visão como se fosse uma visão maior. A tendência, a maior tendência semanal, né? Para ver a tendência semanal, mensal. Porque eu li, agora não lembro aonde, o pessoal às vezes procura a tendência primária, ela pode durar até anos, né? Depois a tendência secundária e terciária. Para você saber a tendência dominante, você tem que aumentar o tempo. É isso que eu estava lendo, mas na teoria para a prática ainda confunde. Ô, Alexandre. Tá bom. Pode falar, Fabiano. Não, que eu estou também no SDCAD, viu? Tá bom, tá legal. Vamos falar sobre ele também. Bom, eu tô com os dois anotados aqui, ó. Legal. Legal, obrigado, Fabiano. Então, porque o Forex interessa sim. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, do mar. Sim, sem dúvida, o semanal é importante. Agora, a questão da tendência primária, secundária, terciária, você pode ter a aceleração dessas tendências em períodos mais curtos também. Do mar. De novo, eu acho que para o semanal, no caso do day trade, é mais algum referencial de suporte e resistência que eu não estou vendo. Ou algum padrão significativo lá que eu deixei de ver.
Só isso do mar. No caso aqui do índice futuro, tá clara a máxima histórica lá no 122. Ele me deixa um engolfo de baixa e me indica uma alta probabilidade dele fazer um pullback. Olha esse cara aqui quem é, ó. É importante eu ter essa linha. Ó, é o 106,700, 107, próximo do 109. Então, na verdade, olha só, o que o índice está fazendo não é ainda uma reversão. Ele sobe, corrige, sobe, corrige. Ele está ainda querendo fazer uma potencial correção de baixa maior do que o esperado. Então você vê, né, no diário, ele está indicando uma potencial reversão, mas no semanal, ele está indicando uma correção até o 106,700, 107. Legal? E outra coisa também do mar, ó, esse ponto é muito importante, olha. No diário, eu ajeito a minha linha, eu coloco ela no fio do bigode, ó. Por que vocês acham, senhores, que essa LTA ela é importante? Está todo mundo olhando, né? Porque a LTA está bem clara, né? Ó, está pegando 2 pontos. Ela está pegando o quê? Ela está pegando a retomada ou a anulação do efeito Covid. Então, não é para os vendedores, não é desde março, né? Aqui, ó. Então, não é para os vendedores anularem isso. E isso, então, essa é a tendência primária. Muito bem, perfeito. Voltando lá. Então, aqui agora, olha. E agora? Voltando para o iene japonês. Para o Forex, para o iene. E agora? O que está acontecendo? Eu quero saber o que fazer agora, né? O que está acontecendo aqui assim? Eu consigo ver alguma coisa? Lembra, senhores? Oi? Teve um engolfo aí, né? Esse ponto mais baixo aqui. Tá bom, tá legal no ponto mais baixo, tá bom. Fabiano, concordo. Ó, esse ponto que ele quer falar aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso. Entrou vendedores, agora entrou o comprador, né? Tem um candle bem forte aí, né? Subindo. Tá bom. Mas lembra que ter candle forte não significa isso, Fabiano, porque ó, olha o candle forte. Aí veio o outro e pegou ele todinho. Pegou ele todinho. Muito bem, eu preciso ter algum padrão, algum motivo. Um Okoi do mar. Pode ser, eu vou mostrar um Okoi mais bonito, que é no franco suíço do mar. Aí você vai ver a diferença. É bem visível o Oco ou Okoi. Tá? Okoi, reversão de alta, né? Oco, reversão de baixa. Mas vamos lá, é uma outra figura. Será que ele está tendo formação de um triângulo? Não, né? Tá bom. Olha o que eu quero dizer. Vou aumentar aqui, tá? Vamos lá. Quem me arrisca a dizer? Uma bandeira. Uma bandeira. Legal, Fabiano. Ó. Estou estudando seu livro, viu, Alexandre? Ah, muito bem. Então você está vendo que o livro está te ajudando, hein? Tá, só tenho que arrumar uma estratégia para mim, sabe? Que eu estou vendo muita coisa no livro. Tá muita novidade, sabe, Alexandre? É pouco a pouco, Fabiano. Obrigado. Vamos lá. Abriu um leque, sabe, de conhecimento do seu livro, sabe? Show de bola, cara. Legal, Fabiano. Ó, senhores, rapidinho, ó. Eu tenho uma bandeira de alta. Diamante do mar. Eu vou mostrar um diamante. Tá? Tem um padrão que tem um potencial diamante de topo. Tá? Um diamante de fundo. O diamante ele é mais curtinho, ele teria que se formar mais aqui assim. Não é. Mas é uma bandeira de alta do mar. E senhores, vocês reparem que elas não estão exatamente paralelas. Não tem problema. Isso é uma bandeira. Ela seria uma cunha se ela tivesse assim, ó. Tá? Aí isso que seria uma cunha. Mas aí eu já estou desenhando, já estou vendo. As duas extremidades se cruzam, né?
As duas extremidades se cruzam e formam uma cunha. Aí, no caso, ela está mais aberta nessa linha. Está mais aberta, muito bem, Fabiano. Não precisa estar exatamente paralela. É uma bandeira. E agora repara uma coisa. De novo, vamos entender qual é a tendência do iene. A gente já viu. É de baixa. A tendência de baixa. Muito bem. E eu sei que os preços estão formando máximas cada vez menores. Então eu vou ter uma reversão de alta quando os preços começarem a formar máximas cada vez maiores. Ou seja, uma máxima maior do que essa daqui. 104,30 aproximadamente. Mas, então, isso é o que está valendo. Mas, se a tendência é de baixa, vendedores em controle, repare uma coisa. Sempre que os preços sobem e alcançam uma resistência, eles caem. Formou essa daqui, chegou próximo, ele cai. Que é a força dominante dos vendedores, como a gente já acabou de ver. Reparem na resistência dessa bandeira. É uma resistência importante. Eu vou apagar o movimento de hoje. Aqui ele formou um doji, indecisão em resistência. O período seguinte foi de baixa. O que era para ter acontecido hoje? Pela lógica, senhores. É para ele ter... os preços ter caído, né? Era para ter caído, Fabiano, muito bem, e continuado a sua tendência e o iene formar uma mínima menor do que essa. Sei lá, estava no 102,200, alguma coisa assim. Não, ó, hoje ele rompe efetivamente a resistência da bandeira do padrão de continuação de alta. Muito bem. Então ele está dando altíssima probabilidade de ganho na compra, altíssima probabilidade de retomada da força dos compradores. Até, pelo menos, a projeção da bandeira, que é a sua haste, que é a força. Isso, que é a força compradora, que começa a entrar na sua mínima para que não sei por quê, corrige, eu não sei até onde vai corrigir, mas uma coisa eu sei, hoje, já vai fechar, né? Agora já vai fechar praticamente. Então, hoje, isso aqui, com o fechamento acima ele está corrigindo agora, né? Só um minutinho, Fabiano. Então, o fechamento acima da resistência da correção de baixa indica que a correção terminou, dando alta probabilidade de que agora, pelo menos, todos esses compradores entram de novo. Pelo menos. Então eu pego a projeção da força compradora anterior, todos esses compradores estão segurando ali, são positioners, estão segurando as suas compras. Quando eles veem esse rompimento, no mínimo todos eles compram de novo, dando alta probabilidade do iene subir a dar 115.000, 105.500, que coincide com essa zona de resistência. Então, quem está posicionado, então a gente tem, o iene ele pode querer fazer pullback, pode, até vai mais ou menos os 103.800, 103.080, ele já tá fazendo já. Ele pode querer, né? Mas uma coisa é, o que o iene não pode fazer? O iene não pode, os vendedores não podem, não é para os vendedores anularem a força compradora que rompeu o padrão de alta. Isso. Então, se você comprar o iene agora, o seu stop vai ser aqui. E o seu limite vai ser aqui. Então, eu tenho compra, stop, limite. Vou fazer uma comprinha. Vamos por aqui um casinho. Ó, um casinho. Então, vamos lá. O meu stop, onde estava o meu stop? Nessa mínima aqui, no 103,50.
O meu limite, 105,50. Está mais fácil. Ó, a mercado. Tá? Stop, 103. Deixa eu anotar. E o limite, 105,50. Ó, vamos por 2 casinhos, vai 10 doletas só, vai. Ó, eu tô arriscando $11,70 para ganhar 26. Eu tô com uma boa relação risco-retorno. Com isso, ok. Tá feito. Boa mesmo. 1 para 2, né? Legal? Com isso dito, vamos agora, Dumar, estou preferencialmente na mínima do rompimento ou candle anterior? Sim, sim. Mas, Dumar, nunca na mínima. Pouco para baixo. Porque o mercado ele é safado, Dumar. Ele pode Ele já sabe que o pessoal vai fazer isso. Ele pode querer pegar aqui, Dumar. Então, um pouco para baixo. Você vê, essa mínima a mínima dessa vela está no 57. Depois do 51, 6 pips. Pô, não é para ele pegar lá. Não é. Geralmente, mas a lógica é essa mesma, Dumar. Minha dúvida é sempre se é no candle do rompimento ou a mínima anterior, se tiver mais breve, que seria esse... Boa pergunta. Excelente pergunta, Dumar. Ó, e essa situação vai responder a sua pergunta. Stop é fogo. A gente tem que dar um pouco de espaço para o mercado. Deixa eu apagar essa linha aqui, todo mundo já entendeu a projeção. Muito bem. A gente tem que... vamos entender isso daí. Porque realmente stop, se a gente coloca ele muito curto, aqui não está curto, né? São 50 e poucos pips, mas a gente tem que dar sempre um pouco de folga. Vamos entender isso. Dumar, o seu comentário está perfeito. Não é nessa mínima. Tem que ser um pouco abaixo. Mas, Alexandre, um pouco abaixo quanto? Eu preciso saber. Não posso ficar nessa subjetividade. Um pouco abaixo. Um pouco abaixo quanto? Olha a mínima anterior. Se ela estiver próxima, preferencialmente, né, abaixo da que rompeu, é nela. E é o caso aqui, ó. E tem outra coisa, Dumar. Boa pergunta, também a sua. Porque o mercado ele é safado, cara. Ele pode querer dar um beijinho aqui e daqui subir tudo. É mais difícil isso acontecer, mas pode acontecer. O que não é para os vendedores fazerem. Anular essa força compradora e formar uma mínima menor do que essa e menor ainda do que essa. Então você pode colocar ela, como essa aqui, olha, está bem próxima, pode ser nela. Se não tivesse uma próxima, que é uma outra situação, você fala, eu tenho que colocar abaixo dessa, mas abaixo quanto? Repara a distância entre abertura e mínima. Quem que leva preço da abertura para a mínima? Vendedores. Então não é para essa pequenina força vendedora ganhar força para baixo. Então você poderia pegar essa pequena sombra e projetar para cá. Vamos ver a distância dela. Abertura para mínima, 60 para mínima, 57, são 3 pips. É muito pouco. 3 pips, dependendo da corretora, é o spread. Então aí você colocaria aí sim, seria na mínima anterior. Que é o 55, eu ainda estou dando choro, colocando no 51, que é para não perder trade. Tá claro, Dumar? O limite ficou onde mesmo? Dá para repetir? Só o limite? 105,50. 105,50, ok. Obrigado. Imagina, Fabiano. Dumar, um exemplo de um OCOI que você comentou. No franco suíço. Franco suíço é clara a tendência de baixa dele, certo, senhores? Se eu for no semanal, para ver se eu não estou esquecendo nada, eu não tenho nenhum ponto. O único ponto de suporte mais claro é esse daqui. Aí, obviamente, né, se ele formasse um OCOI aí, Virgem Santa, né? Depois de uma super tendência de baixa dessa aqui, mas não é o caso. Então ele tá parando aqui.
E acontece, né? Você vê, por exemplo, ó, ele parou aqui do nada e aqui subiu tudo. Então ele pode parar do nada aqui e subir tudo. Pode. Uma situação, uma potencial valorização do dólar americano. A gente tem, né, a posse do Biden, saiu o maluco do Trump, né, pacote de estímulos, né, do Tesouro americano. Isso pode favorecer. A Europa fechada, lockdown. Então, isso pode favorecer a valorização do dólar americano e a consequente desvalorização das demais moedas. Vamos voltar para o diário. Então, aqui do mar, olha só. Olha que belo ocorre, ó. Então, aí do mar, nesse caso, eu vou esperar a confirmação do padrão, que é o rompimento da resistência desse OCOI, que é 89,25. E o rompimento aqui é o diário, senhores. Se você vê num de 4 horas, pode ser. Mas o de 4 horas pode antecipar, sim. Às vezes o de 1 hora também. Mas preferencialmente 4 horas e principalmente o diário. Não tem problema se ele fizer isso aqui, ó. Não tem problema. Vai na compra. Mas se ele corrigir, já está pelo menos claro o stop, abaixo da mínima da vela que rompeu do mar. Ô, Alexandre. Então, só um minutinho, por favor, Fabiano. Por favor, Fabiano. Esse OCOI do mar tá de livro. Tá, senhores? Esse OCOI é exemplo de livro, olha. Só um minuto, Fabiano. Não, tudo bem. A pergunta é relacionada a isso mesmo. Ah, legal. Obrigado, Fabiano. E o limite dele? Ó. Coincidentemente, show de bola. 0,91. Então, eu estou olhando isso aqui todo dia, senhores. Todo dia. E eu falo para mim mesmo, segura o dedo. Eu estou louco para antecipar esse padrão, mas eu falo para mim mesmo, segura, calma, segura. Esse vale a pena esperar confirmar. Fala, Fabiano. Não, vê. Aí você disse para esperar a confirmação no gráfico diário, né? Esse desse OCOI? Sim. Mas tudo bem, aí veio a confirmação, mas eu posso entrar em tempos menores, como você orienta também, no gráfico de 15 meses? Fabiano. Deve sim. Afinal de contas, vamos lá, vamos supor, no gráfico de 1 hora. Certo. Ó o OCOI como ele está aqui, tá vendo? Olha lá, do mar. Olha como de 1 hora ficou horrível para ver. Ficou horrível. Mas no diário eu tenho bem claro o padrão. Então vamos supor, Fabiano, a sua pergunta, tá? Que esse negócio se confirmou na madrugada. E a gente sabe que é loucura querer acordar às 3 horas da manhã para operar a abertura de Londres. Aí, Fabiano, ele rompe no diário, tá? Então, deixa eu colocar aqui assim, ó. Eu não vou ficar colocando muita vela para a gente não ficar louco, tá? Então ele rompe. Ainda 7 horas de romper quando acorda, né? 7, 8 horas. Ele tá lá em cima. Né? Uhum. E aí ele faz isso. O que ele está sinalizando aqui? Potencial correção. Pode ser que ele nem faça o pullback, viu? Se ele me deixar uma estrelica assim, ó, já entra. Comprei. Já entro, comprei. Meu stop vai estar abaixo da mínima e o meu limite lá no limite projetado. Perfeito, Alexandre, perfeito. Tranquilo. Então, Fabiano, confirmou no diário, legal. É compra. O de 1 hora tá caindo? Ótimo! Com isso, então, Fabiano, repara que você vai deixar de operar, deixar de comprar com o preço subindo. Você vai comprar com o preço caindo. Isso mais baixo, exato. Porque você tem a sua visão de compra no diário, só que lá em cima ele está caro. Ele caindo, ele está corrigindo, ficando barato para você comprar. Perfeito, perfeito. Obrigado, Alexandre. Legal? Isso é, então, a análise técnica contextual. Uhum. Perfeito? Alexandre. Bom. Pois não, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Primeiro eu queria agradecer o e-mail que você me mandou com referência dos livros, tá? Me ajudou bastante. Muito obrigado. Imagina, Marcos.
Segundo é que eu tô comprado nesse, na verdade estou vendido nesse par aí, só que eu estou no gráfico de 15 minutos. E no 15 minutos, pelo que eu identifiquei aqui, ele está gerando um oco. Provavelmente ele vai cair ali, né? Não sei se tem alguma relevância aí na análise que você está fazendo, né? Porque eu vi que é um tempo maior. E isso, tá bom. Boa pergunta, Marcos, e obrigado por mencionar como você está posicionado. Acho que isso é uma coisa muito bacana, porque dá essa interação para a aula e eu vou procurar te ajudar aí ao máximo possível. Marcos, excelente. Olha, primeira coisa, Marcos, não há ninguém dono da verdade aqui. Esse OCOI, que é um potencial padrão de alta que eu estou vendo, ele pode não funcionar, Marcos. E o negócio pode despencar, porque a tendência é de baixa. Tanto, Marcos, que eu sempre falo, eu falei agora, né? Eu vou esperar ele romper a resistência do padrão, que é 89,25. Eu vou calmo, espera romper. Perfeito? Então, porque pode não confirmar, Marcos, você pode estar na mão. Legal? Bem, o que acontece, Marcos? Você provavelmente apertou o gatilho num padrão mais rápido, o de 15 minutos. Quando você entrou com essa operação, Marcos? Entrei agora na parte da tarde, bem no início da tarde. Tá bom, tá legal. Então vamos lá, vamos ver junto. 15 minutos. Eu estou vendo o seu oco. Você tem um potencial oco aqui. Aqui, aqui e aqui. Legal. Esse oco tá bem bonito, Marcos. Ele tá um pouco fora do contexto do diário. Mas, Marcos, de novo, eu não sei, né? Pode ser, né, que o seu oco funcione. Assim, Tomara, Marcos. né? Você está vendido aonde? Você está positivo ou você está negativo? Positivo, tô positivo. Tá positivo, tá bom, tá legal. Tá. Marcos, se você for operar, e aí você também tem, se você tá no gráfico diário, você até pode falar, puxa, né, olha aí, ó. Pô, ele deu um falso rompimento nessa resistência. Olha o gigante falso rompimento. Eu vou dar um zoom. E fez pullback, ó. Então, Marcos, assim, se você está vendido, o seu stop tem que ser acima do 96. É o 89. 89,03 é o seu stop. Porque se isso aqui se isso for o seu oco mesmo, Marcos, ele está bem configurado. Ombro, cabeça, ombro. Não é para formar um ombro maior do que o anterior. Ele pode. Porque, afinal de contas, o mercado pode fazer isso aqui. Né? E aí ele vem. Chama de oco complexo. Pode fazer. E aí ele te estopa para cair tudo. Mas, assim, a sua venda, Marcos, ela está com base nesse oco, que, na verdade, você teria que ter esperado ele se confirmar. Confirmar é romper o suporte do padrão. Se você quiser esperar esse daqui melhor, tá? Se você acredita, né, no seu padrão e no seu pullback, ele tem a resistência, rompe com força, volta para baixo, falso rompimento e fez pullback 1, 2. Então, Marcos, se você quiser segurar o seu trade, o seu stop é 8905. E o seu limite... Deixa eu me corrigir. Eu vi esse padrão agora aqui que a gente está falando isso, mas a minha entrada foi nesse falso rompimento. Por isso que eu já estou na operação, entendeu? Minha entrada foi no falso rompimento com stop lá em cima na máxima, um pouquinho para cima da máxima. Entendi, um pouquinho para cima dessa máxima aqui. Tá bom. Exatamente. Tá bom, tá legal. Assim, Marcos, é uma excelente pergunta que você faz, porque você está vendido, estou vendo o seu falso rompimento, eu estou vendo ele. E assim, se você perguntar para mim, olha, isso aqui que eu faço, seguro ou não? Se eu for no diário e falar para você, não, você é maluco de segurar
porque tem um OCOI aí, mas o OCOI não se confirmou ainda, né, Marcos? Ele não se confirmou, então o negócio pode despencar. Né? Então, Marcos, é assim, eu tenho total clareza de que o OCOI que eu estou vendo pode não funcionar e você pode estar no olho da mosca. E esse falso rompimento ser a máxima de 2021. Pode ser. É verdade, é verdade. Ou ele pode voltar na minha cara, né? Ou ele pode voltar na sua cara e o OCOI confirmar. Marcos, é importante o seu comentário. A sua dúvida ela é muito importante, Marcos. A sua venda não está errada. Não está, Marcos. De maneira nenhuma. E aí, inclusive, parabéns, você identificou o falso rompimento. É um belo falso rompimento. Tá certo. Você colocou stop. Você talvez até tenha colocado o limite lá embaixo, acreditando que ele vá realmente buscar o seu limite. Tudo certinho, Marcos. O que é importante saber é a sua perda financeira nessa operação está dentro do que você estabelece de risco? Sim, está dentro do gerenciamento de risco. Está perfeito. Então tá tudo certinho, Marcos. E aí, se você for estopado, Marcos, o que vai acontecer? Você não vai ter errado. Se amanhã ou depois o Franco fizer isso aqui, ó, ele vai te estopar. Você não errou, cara. Pelo contrário, você acertou, você fez tudo certinho. E aí, Marcos, por você ter claro que você fez tudo correto e que o padrão que você viu não funcionou no de curto prazo, 15 minutos, porque o de longo prazo, diário, funcionou, então você vai, Marcos, com muita tranquilidade, porque está tudo correto que você fez, gerenciamento de risco, de capital, entrada, stop, limite, tudo certinho, você vai usar da versatilidade, a trocada de mão. Peraí, eu fui estopado numa venda clara, mas agora está gritando compra. Então eu vou comprar quando ele fizer o pullback ou no 89,25 ou no 89,40. Olha essa máxima aqui, ó. E aí você compra. Essa legal? Tá bonita mesmo. Legal, obrigado, Alexandre. Não, imagina, Marcos, obrigado a você por compartilhar. E, de novo, Marcos, eu não estou comprado no Franco, eu estou esperando ele confirmar. Ele pode não se confirmar. E aí você pode estar bonito na venda, né? E se ele fizer isso aqui, aí vai me dar um nó na cabeça, Marcos. E eu vou esperar ver o que ele vai fazer nessa mínima para talvez eu comprar, ó. E você vendidão aí bonito. Legal? Então, o importante, Marcos, é sempre a gente ter claro o que a gente está fazendo. Porque se o mercado se move contra a gente não tem uma reação negativa. Legal? Estão comigo? Acho que deu uma... Perfeito. Deu uma oscilada. Legal, senhores. Bem, alcançamos 1h10 de aula, então acho que deu para discutir bastante coisa aqui. Eu quero agradecer bastante. Vamos terminar, então, essa aula agora. Ela vai ser gravada, ela foi gravada. Depois eu subo ela, vocês vão poder assistir e rever quando quiserem. E daqui a 15 dias a gente retoma, então, agora, as aulas quinzenais, essas aulas ao vivo. Todos vocês serão sempre convidados, então fiquem à vontade, podem participar de todas, quando quiserem. Foi muito legal, a participação de vocês foi muito bacana, trouxeram muitas dúvidas, né, interagiram bem. O CAD, vamos lá, Fabiano, para terminar. O CAD, eu esqueci. O CAD está dando compra, Fabiano. Ó. O CAD... Estou comprado aí, viu? Ó, estrela da manhã, hoje rompe a máxima da estrela e rompe essa resistência. Então o CAD é compra. O stop, olha lá, senhores, olha o stop, olha do mar. Não é para os vendedores anularem essa força compradora. O gatilho do mar é esse padrão de velas, estrela da manhã, ao retestar o suporte pela terceira vez. E aqui confirma a retomada, confirma a estrela, porque fecha acima da máxima dela. E fecha essa resistência que foram os vendedores puxando para essa mínima. Então, CAD, compra,
Stop. E olha, o limite... O primeiro, obviamente, que é aqui. Ele está curtinho. O segundo, senhores, eu viria nessa região. Acho que ele tem chão para ir até lá. Então, bela compra, Fabiano. Segura que está na mão. Legal, senhores? Obrigado. Parabéns, cara. Parabéns, Fabiano. Esse trade está com alta probabilidade de ganho, tá? Assim. O do iene também. Legal, senhores. Então, puxa, obrigado. Boa noite e até daqui a 15 dias. Até mais. Boa noite. Um abraço, senhores. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.